Ei, meus queridos, vamos continuar nossos estudos agora no capítulo 6. Nós vamos iniciar agora sobre o Brasil urbano. Essa é a parte 1. Nós vamos falar hoje sobre o surgimento das cidades. Módulo 37 e 38, página 220. A gente compreender o espaço urbano é essencial para a gente compreender o próprio espaço geográfico. Tal processo ele vai se dar na análise dos diferentes elementos no uso e na ocupação do espaço urbano. Nós, os sujeitos que atuam na construção e na transformação das cidades. As cidades, ela é um organismo vivo e elas vão mudando com o passar do tempo para atender às nossas necessidades. Esse é o foco desses módulos de estudo. Vamos compreender como foi o surgimento das cidades? A população brasileira se divide em dois grandes grupos, que a gente vai chamar de meios de organização espacial, com características que são bem diferentes. Nós temos a população rural, que nós estudamos nas aulas anteriores, cujas atividades econômicas são ligadas principalmente ao setor primário, ou seja, a produção da agricultura, da agropecuária, ou a pecuária, ou o extrativismo. Já a população urbana se organiza nas cidades e as suas atividades econômicas estão ligadas principalmente ao setor secundário e terciário. O que é isso? É o setor das indústrias e dos comércios, dos bens de consumo, do comércio de produtos, de serviços. Para a gente ter uma noção, no Brasil hoje, segundo o censo de 2010, nós somos 16% de população nas áreas rurais e 84% da população brasileira está no perímetro urbano. O nosso livro diz assim, sobre gênese das cidades. O surgimento está ligado ao desenvolvimento social das atividades da sociedade. A partir do momento em que as primeiras civilizações deixaram de ser nômades e iniciaram suas práticas de agricultura e do pastoreio, de criar animais, começou a formar os primeiros grupos sociais que a gente vai chamar de pequenas vilas. A gente estudou isso, já passei isso no quadro para vocês algumas vezes. Essas aglomerações de habitações traziam diversas vantagens para aquelas civilizações. Os habitantes dessas pequenas cidades, vilarejos, podiam desenvolver atividades agrícolas em conjunto e realizar a troca de produtos e de serviços entre eles, além de ter maior proteção contra os inimigos. Com o tempo, essas áreas se tornaram bem complexas e atraíram outras estruturas sociais que são importantes, como sedes religiosas, postos de guarda, sedes administrativas, e isso foi centralizando as atividades econômicas da sociedade humana. O surgimento do sistema de produção capitalista e a Revolução Industrial alteraram de uma forma muito grande a função das cidades. E se a gente for pensar um pouquinho em cidade, ela tem uma estrutura, principalmente aqui no interior, muito similar. Vocês conseguem reconhecer essa foto? Pois é, ela tem quase 100 anos, é daqui de Carangola, ali na praça. Se liga no spoiler da atividade dessa semana. Vamos falar de cidades no Brasil. O surgimento das cidades está ligado ao processo de colonização com a vinda dos portugueses para, na época, Brasil colônia. Com o meio de escoar as matérias-primas que eram encontradas no nosso território, os primeiros centros urbanos estavam nas regiões costeiras, afinal de contas, foi no litoral que eles chegaram. E eles começaram a criar alguns transportes de produtos da colônia para a metrópole. A metrópole, na época, era Lisboa. E assim foram se formando as primeiras cidades. Vamos analisar, desde o período colonial até os dias de hoje, como as estruturas de cidades eram e, de certa forma, ainda são. Em laranja, vocês estão vendo, que não está no livro de vocês, aliás, essa imagem, nós temos as principais estradas de acesso, ou o que a gente vai chamar de rua principal. Nós temos a delimitação em preto aí da cidade que a gente vai chamar de parte alta, ou de parte ocupada, ou de elites coloniais. Em amarelo, lá atrás, lá aqui na parte inferior, nós temos o que a gente chama de cidade baixa, ou também conhecida como periferia. Periferia é um conceito matemático, é de zona periférica. Periférico é aquilo que está na borda. Em laranja, nós temos a sede administrativa, prefeitura, câmara, fórum. Em rosa, nós temos uma igreja. E em azul, nós vamos ter outras estruturas de igrejas católicas,
ou de outros tipos de religião, mas são sempre próximas umas às outras. Em branco aí nós temos as casas e as habitações, e em vermelho as áreas comerciais. Espera aí, mas isso é um desenho daqui de Carangola? Na verdade, gente, é um desenho de qualquer cidade do interior. Os grandes centros começaram assim também, mas eles foram se adequando às novas necessidades da sociedade. Na semana que vem a gente vai aprender um pouquinho mais sobre mais detalhes de cidades. Hoje eu vou passar uma atividade bem diferente para vocês. Nós vamos usar a nossa imaginação. Eu quero que vocês façam para mim dois desenhos. Em um deles, eu quero que você faça um esboço de uma cidade pequena. Mas eu quero que vocês coloquem para mim, nessa cidade pequena de vocês, imaginando como ela iniciou. Não é uma cópia do desenho anterior. Eu quero que vocês usem a imaginação mesmo, pensando como que uma cidade surge, quais são os primeiros prédios, coloquem uma legenda, façam bem caprichado. E depois eu quero que vocês façam outro desenho para mim, de uma cidade que vocês pensem ser uma cidade perfeita, que tenha tudo o que vocês pensam que uma cidade precisa. Mas olha, muita atenção nessa atividade. Reflitam bastante sobre o que uma cidade realmente precisa. Olha só, e vocês vão me entregar no dia 20. Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos para me entregar a atividade. Faz e logo quer mandar. Mas vamos combinar de todo mundo mandar junto? Vamos mandar no dia 20 até meio-dia e 20. Eu fico online de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, única e exclusivamente para atender vocês. Então, no dia 20, vocês vão mandar esses dois desenhos para mim, combinado? Minhas bagacinhas, o mais é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Se cuidem e amo mais que Milton Santos.